Vamos voltar àquele nosso tema, medo, ambição, preguiça, né? A lei do Ian Morris, né? E tentar encaixar esses três elementos em casos concretos que a gente conhece e que pode reinterpretar à luz da lei do Morris, né? Quem inovou no passado raramente sabia o que estava fazendo. Por exemplo, a IBM, lá no início, eu já contei o caso no vídeo, nos mostrou que o medo de ficar fora de um jogo importante que estava surgindo ali com a emergência do PC, o medo tem um custo. A indústria de pneus americana mostrou que preguiça também tem um custo. Eu vou contar rapidamente essa história. Em abril de 1970, havia 5 fabricantes de pneus nos Estados Unidos. A Goodyear, a Firestone, uma empresa chamada Uniroyal, a Goodrich e uma chamada GenCorp, que eu acho que é General Corporation. Nessa época estava começando, em 1970, estava começando a revolução do pneu radial, uma tecnologia nova de fabricação de pneu que era puxada pela empresa Michelin, pela francesa Michelin. Bom, as empresas fabricantes de pneus nos Estados Unidos, naquela época, até 1970, elas se situavam todas numa cidade chamada Akron, em Ohio. Era uma cidade conhecida como a cidade da borracha. Todo mundo ali fabricava pneu. As empresas estavam naquelas vizinhanças. Era uma espécie de polo de tecnologia ou de fabricação de pneu. Não havia competição real entre aquelas empresas que eu citei, tá? Eram todos amiguinhos. Frequentavam os mesmos clubes, a cidade era pequena. E ela foi uma cidade que cresceu motivada pela produção de pneu, né? A população lá de Akron triplicou de 70 mil para mais de 200 mil durante a década que vai de 1910 até 1920. Tudo foi nessa época que a indústria automobilística explodiu. Mas o pneu radial acabou com a festa dessas empresas, né? Não tem mais grandes fabricantes de pneu americano. A Michelin domina tudo, né? As empresas lá de Akron, quando perceberam que vinha uma tecnologia nova, né, elas reagiram à chegada dos pneus radiais, afirmando que aquela nova tecnologia nunca teria nos Estados Unidos o sucesso que estava tendo e que tivera na Europa. É uma origem europeia, um dos raros casos de inovação que se origina lá. Podemos dizer que a maioria não é assim. Depois, quando foi ficando claro que os pneus radiais, iriam mesmo conquistar a América, eles se recusaram a acreditar que seu mundinho interiorano ali de Akron fosse mudar para sempre. Olha de novo o que a gente chama de geografia, né? É um lugar e uma mentalidade. Geografia é lugar e a mentalidade. O termo é exatamente esse. Eles se recusaram a acreditar. Hoje não se fabrica mais pneus para mercados de massa lá em Akron. Só alguns tipos de pneus especiais de nicho para carro de corrida, coisas desse tipo assim. Em 1970, as 5 grandes fabricantes de pneus, 70, né, eram grandes mesmo. Tá? A Goodyear era a 20ª entre as 500 maiores empresas americanas, a Goodyear. A Firestone era a número 37, a tal Uniroyal a 66, né? A Goodrich a 90 e a GenCorp, né? General Corporation, era o número 106. Medo, ambição e comodismo. Esse sempre a gente não consegue encaixar as coisas nessa tríade, uma coisa comportamental. Num vídeo que virá a seguir, eu vou interpretar a debacle, a queda do grupo do Ike Batista com base nesses 3 elementos, medo, ambição e comodismo. Vocês vão ver como isso está sempre por trás. E isso tem que ser gerenciado, tá? A indústria de pneus americana era preguiçosa. Em parte aconteceu a mesma coisa com a Kodak, uma empresa interiorana, não é por estar no interior, mas por ter mentalidade interiorana, reagia com muita lentidão às mudanças que ela mesma detectou. O que aconteceu nós sabemos também.
Apagar a memória, como nós vamos ver mais para frente, apagar a memória exige energia. É uma coisa física. Não é botar coisas mais na memória, isso é barato. Mas apagar o que já estava na memória é que custa. Então você não pode ser preguiçoso, entendeu? Não pode ser comodista. Se você for, o pneu radial vai atropelar você. Até o próximo Inovatrix 5 minutos.